tem até uma história que eu queria comentar com você, que você mostra que nessa operação Androantos, os militares fizeram um papelão, né? Porque eles Ei, abandonaram, simplesmente abandonaram a madeira apreendida e fingiram que não era com ele. Primeiro eles quiseram tomar, dizer que a operação era deles, aí mudou ah, tudo. Conta aí para o pessoal direitinho como foi isso. porque quando começou, o diretor-geral da polícia da PF na época, todo mundo ficou enaltecendo a operação. E os militares que precisavam desesperadamente dar resultado para a GLO, que eles tinham gastado uma fortuna e não tinham produzido nada, então se apoderaram da nossa operação, dizendo que eram deles. Eu não falei nada também, pensando, pelo menos se me deixarem continuar trabalhando, que eles se apoderem do nome, pouco me importa. Se a gente continuar trabalhando, deixa. Mas, quando começou a pressão política, eles foram os primeiros a apagar o link que tinham botado lá no link do Ministério da Defesa. E aí começaram a maldizer a operação, dizendo que iam sair de lá. E aí um delegado novinho, sobrenome Leão, faz jus ao nome desse delegado, enquadrou o general. Se sair, vai responder por prevaricação. Eita! E aí, quando aquele ofício dele bateu em Brasília, nossa, está no livro, né? Foi aquele corre-corre. Mas a gente conseguiu segurar pelas pontas ali, até que houve aí entrou em cena o Ricardo Salles. Ele, na verdade, eu imagino, e depois eu vi em algumas declarações dele, que ele já estava nos bastidores se movimentando contra o nosso trabalho. Mas, como não foi suficiente, ele foi pessoalmente lá, né? Não é possível isso. Se está num filme ou num livro de ficção, que o ministro do Meio Ambiente foi defender madeireiros, a pessoa vai pensar assim, não, estão exagerando também, né? Essa novela, ou esse filme está fugindo da realidade. Verossímil. Mas foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. E o presidente da FUNAI defendendo garimpeiro, né? Dizendo que garimpeiro era tão vítima quanto os indígenas, né? Então, Que era um absurdo. mundo bizarro. E eu não fico tranquilo. Você vê o Trump nos Estados Unidos lá, Tá vendo? ainda forte candidato à presidência, apesar de todos os escândalos, de toda a postura antidemocrática, né, que é o mais grave, ainda assim com risco. Vamos, né, torcer. Se bem que na minha opinião, eu acho que o Lula venceria por muito mais. Eu acho que houve ali uma manobra e quase que uma polícia provoca um golpe de Estado. Ia ser uma coisa inédita na história mundial, eu acho. Eles impedindo os eleitores de votar, você fala? Lógico. Um Uhum. amigo meu que trabalha na PF no Amapá me falou assim, olha, a principal BR do Amapá está fechada. Nós nunca vamos saber o tamanho do prejuízo à democracia que essa operação causou. Sem Operação falar entre na aspas. tentativa de compra de votos, com aquelas coisas dos empréstimos da Caixa, né? Muita coisa também rolou ali. E não, eu fico vendo assim, o que falaram da Dilma. E aí se faz um negócio desse. É igual o Ricardo Salles falar do MST. E ele defendeu o grileiro de terra. Quem estava defendendo daquela maneira era grileiro de terra. Provado. Provado. Então, como assim? Os pobres que estão ocupando uma área improdutiva e já desmatada, você quer esculachar. Os ricos de Santa Catarina que estão invadindo floresta no Pará com fraude, aí você defende. Como assim? Qual o critério dessa CPI? Aliás, eu ia te perguntar, como é que você está vendo? Eles outro dia invadiram casas de pessoas assentadas ilegalmente, entraram na casa das pessoas, né? A gente fica indignado de assistir aquilo, Saraiva. Vergonhosa. Olha, aqueles sujeitos ali assim, é o mais baixo que existe na espécie humana. Eu não consigo ver coisa pior que aquele tipo de gente ali que invade a casa dos pobres, sabe? E por outro lado, é subserviente com os ricos, com os poderosos.
Então você vê bem nítido como ele trata os mais pobres e como ele se posiciona em favor dos mais abastados. É revoltante você ver uma coisa daquela. Você diz no livro, né? É por isso que eu estou virando comunista, né? Porque eu era tô lendo Marx, porque, sem brincadeira, com o tempo a gente começa a questionar e pensar, pô, sabe que aquele cara não estava tão errado assim, porque você vê como o capitalismo funciona, drenando tudo. E você vê que o planeta não aguenta. O planeta, o, o modo de vida que nós levamos, simplesmente o planeta não suporta, não dá. Uhum. Tem até um pesquisador romeno, Georgescu Rohrem, ele escreveu um artigo chamado sobre entropia e fala que a humanidade, do jeito que gasta os recursos, ela está optando por uma existência brilhante, porém curta. Uhum. E ninguém pensa assim, como é que vai estar a humanidade daqui a 200 anos? As pessoas muito mal pensam daqui a 30. É. Né? Então, a gente precisa repensar consumo, repensar um monte de coisa, se a gente quiser continuar nesse planeta. Essa é a verdade. E o livro é um alerta. Quando eu vou dar palestra em universidade, tem um público mais jovem, você fala, ó, esse livro é como uma fatura de cartão de crédito que vocês vão pagar. E a minha geração está aqui imprevidente, gastando, mas a fatura que vai pagar, a maior parte são vocês. Então, é melhor ler. Você mostra no livro que o Salles, a Zambelli, essa turma toda, eles protegeram os madeireiros ilegais, né? Eles deram uma proteção, né? Como é que essas pessoas não estão presas, Saraiva? Como é que elas estão no Congresso Nacional em vez de estar na cadeira? Elas protegeram, como você diz no livro, uma organização criminosa que atua na Amazônia. E aí elas são deputadas federais? Como é que pode isso? É porque uma organização criminosa com muito dinheiro. E se a gente for olhar, como é que o negócio funciona lá? É uma mistura de desmatamento, com fraude, com financiamento bancário. Então, por isso que o agronegócio é tão misturado com madeireiro. Eu não entendia isso. Eu pensava, pô, por que o agronegócio se mete com madeireiro? Mas depois eu entendi. Porque a grilagem, que é uma decorrência do desmatamento e da exploração de madeira, ela entra forte. Ele dá aquela terra grilada como garantia num financiamento num banco público, não paga, e o pior que vai acontecer é ele perder aquela terra que nunca foi dele. Uhum. E ainda pode recorrer ainda para o agro, que o governo Bolsonaro colocou 4 bilhões de reais nos últimos 2 anos do governo dele, e que tem 30 a 40% de fraude. Ou seja, o cara não plantou. Ele pegou o dinheiro com o governo para plantar em uma terra que ele roubou do governo, não plantou. Aí não paga esse empréstimo. A terra não é penhorada porque ele ainda pede auxílio ao Proagro. A gente está falando de muito dinheiro. É por isso que essas pessoas estão lá tão fortes. E um dos alvos da operação, eu fui olhar a prestação de contas do Jorginho Melo. Quem quiser olhar, está lá no TRE, bota Jorginho Melo, governo de Santa Catarina. Prestação de contas. Vai ver lá que tem um cara que é madeireiro que doou, assim, e alvo da operação que doou 50 mil para a campanha dele. Como é que pode isso? Pagamento de propina, pô, tá ali. Aquilo não é doação de campanha. A cara. E ele me processa ainda. É o mundo bizarro. Eu estou sendo processado do Jorginho Melo. Onde, que planeta o bandido processa a polícia? Aí você pensa assim, imagina, um delegado novinho que está entrando na polícia agora, um agente novinho, um perito, um escrivão, eles olham para mim e veem assim, pô, Saraiva, antigão, cascudo, tá lá passando esse sufoco. Um PAD na corregedoria, para demissão. Ele é humano pensar 2 vezes antes de entrar numa confusão dessa, concorda comigo? Claro. Acaba ficando a pessoa com medo, né? Não quer, vai atuar igual você, né? Lógico, lógico. Então, a gente precisa se vacinar contra esse tipo de ameaça à democracia, às instituições.
Mas é muito difícil, porque quem está dominando o Congresso são justamente as pessoas que realizaram esses atos e essas ameaças, né? Então, eu sei que o presidente Lula tem uma imensa capacidade de articulação, mas é um desafio, assim, esse mandato vai ser um desafio imenso, imenso, porque ele tem inimigos ali. Você vê que eles querem um governo Bolsonaro dentro do governo Lula, como a Marina já falou, né? Eles querem um governo Bolsonaro dentro do governo Lula. Exatamente. Exatamente. Né? E o Brasil, Assim, eu até queria te mostrar uma coisa que, infelizmente, a nossa imprensa não ajuda em nada, né? Não ajuda, gente, não ajuda. Olha essa manchete aqui que eu peguei da Folha. Eu peguei da Folha, mas todos deram assim. Câmara aprova marco temporal em novo revés para o governo. Não foi o governo que perdeu com o marco temporal. Quem perde com o marco temporal são os povos indígenas, é a Amazônia, não é o governo que perde. Então, assim, esse tipo de manchete, Saraiva, eles querem o quê? Obrigar o Lula a dar dinheiro para o Centrão? O que a imprensa quer, caramba? Entendeu? É muito louco isso daí. A imprensa deveria estar defendendo os povos indígenas, deveria estar defendendo a floresta, porque não existe futuro do Brasil sem pensar em sustentabilidade, né, Saraiva? exatamente. E é engraçado o pensamento desse pessoal que fala assim: tem que desmatar para produzir. Como se a floresta não produzisse nada. Quando, na Uhum. verdade, a floresta produz muito em serviços ambientais para a humanidade toda. Então, a floresta, deixa ela quieta, que ela está produzindo muito. E se a gente quer gerar algum tipo de riqueza ali, tem que ser com a floresta em pé. Porque senão, qualquer coisa que a gente faça, a gente está atrapalhando um ciclo natural que está dando retorno, naturalmente. O que a gente precisa da Amazônia é de conhecimento científico. É colocar lá dentro o INPA, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, recurso para o INPA, pesquisa. Ó, 5 bilhões para o fundo eleitoral. E eu fico aqui tranquilo para falar, porque eu fui candidato e não usei um tostão do fundo eleitoral. Usei 5 mil reais do meu bolso. Não estou questionando se está certo ou está errado dar 5 bilhões para o fundo eleitoral. Tem gente que usa muito bem, tem gente que usa muito mal. Agora, dá 5 bilhões para pesquisa. Você imagina a revolução se você dá 5 bilhões para pesquisa para uma universidade na Amazônia, focada na Amazônia, para a gente conseguir descobrir novos genes, novos micro-organismos, novas substâncias para a indústria farmacêutica. A gente ia fazer uma revolução naquilo ali, em termos de geração de emprego, recursos, medicamentos. E a gente está jogando fora uma riqueza que a gente nem sabe o que está perdendo. Porque algumas espécies, alguns micro-organismos só existem em determinado lugar, não existem em outro. Fizeram na Terra Yanomami com garimpo, por exemplo, nós fizemos laudos lá que apontaram 8.600 vezes mais mercúrio do que o recomendado. Não existe no mundo tecnologia para despoluir rio de mercúrio. Nossa. A gente está falando ali na Terra Yanomami de uma tragédia, talvez uma das maiores tragédias ambientais da história da humanidade. E ninguém percebeu. A imprensa não fala nada disso. É um absurdo. Porque toneladas de mercúrio foram jogadas naquele rio. E eu venho falando isso há um tempão, já falei até uma entrevista aqui contigo, que a contaminação nos peixes, na pesca, isso é uma pesquisa da Fiocruz, início desse mês, dizendo que 1 em cada 5 peixes vendidos nas capitais da Amazônia estão contaminados com mercúrio. 20%. Problema neurológico, problema de malformação fetal, N problemas neurológicos em crianças, em adultos. Que horror. Sabe? E continua. E quem sustenta esse crime lá? O governo Lula tem um problema seríssimo no governo. Porque a proteção da Amazônia é também obrigação dos estados, dos municípios. Só que a maioria dos estados, todos os estados e a maioria dos municípios, está visceralmente ligado ao tráfico de drogas, ao tráfico de madeiras. E também não descartaria o tráfico de drogas, não. Tá? Porque ali é uma holding criminosa. Uhum.
domina. E o exército fica com aquela ideia, né? Oh, o inimigo externo. Exército para o inimigo externo. Enquanto isso, tem um inimigo interno, os criminosos, organização criminosa, dominando o país. O exército esperando o inimigo externo. Quem é o inimigo externo? A Venezuela? Europa. Vou invadir. Agora vai ter CPI das ONGs. Você viu que eles voltaram a botar as ONGs como alvo, né? A estratégia deles é essa. Qual a melhor forma de não ser investigado? Vou criar casos, vou jogar essa cortina de fumaça sobre as ONGs, sobre o MST, sobre o Leonardo DiCaprio. Sabe? Eu vou escolher Papai Noel, enfim. É narrativa, né? Eles conseguem ocupar muito espaço na mídia com isso. Exato, é narrativa. É a guerra de narrativas, né? É a técnica que foi utilizada na Alemanha nazista, né? Uhum. A mesma lógica, né? de dominar por meio da mentira, uma mentira repetida 1000 vezes. E eles nem disfarçam isso, né? Porque teve um discurso de um ministro do Bolsonaro que era uma cópia do discurso do Goebbels. Foi, com música, musiquinha e tudo. Quando eu vi, né? Inacreditável.